Alô, galera, aquele abraço a partir de agora no plantão do Paulinho. Você que torce para o Vasco, para o Bahia, para o Ituano, para o Londrina, para o Sport, para o Sampaio Corrêa, vai saber aqui no plantão do Paulinho, neste vídeo, o que o seu time tem que fazer para subir, para garantir o acesso para a Série A da próxima temporada. O Cruzeiro líder, campeão, com 72, o Grêmio, segundo colocado com 61, 61 já estão classificados matematicamente. Já subiram para a Série A. Restam duas vagas entre Vasco da Gama com 59, Bahia que tem 58, Ituano com 54, Londrina e Sport ambos com 53 e o Sampaio Corrêa com 52. O Sampaio aqui, pessoal, é só mesmo uma questão matemática. Por quê? Se o Sampaio vencer os dois últimos jogos, vai a 58 pontos, 16 vitórias. É o que tem o Bahia. 58 pontos, 16 vitórias. Vai ter que tirar um saldo enorme, infinito do Bahia. O Bahia tem saldo 13 contra saldo 4 do Sampaio Corrêa. Mas, na verdade, o Sampaio ainda matematicamente briga pela vaga. Fala sobre isso a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, KTO.com, te inscreve lá. Eu fiz uma fezinha. Mais uma rodada da Série A começa nesta terça-feira à noite. Tem em Curitiba, na capital paranaense, Atlético Paranaense, o Furacão contra o Palmeiras. No Maracanã, no Rio, tem o Flamengo contra a equipe do Santos. Eu postei o seguinte, o Furacão e o Flamengo, pensando na decisão da Libertadores, próximo sábado, lá em Guayaquil, no Equador, vou colocar times reservas. De qualquer forma, eu fiz uma múltipla na KTO. Apostei simultaneamente os dois jogos. Atlético Paranaense e Palmeiras, empate. Flamengo e Santos, vitória do Flamengo. Está pagando a odd 5,93, está combinada. Empate entre Furacão e Palmeiras, vitória do Flamengo sobre o Santos, 5,93. Entra na KTO, te inscreve lá, faz o primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber no seu primeiro depósito 20% de bônus para poder brincar com a gente aí, KTO.com, e o código, é claro, é Paulinho. Vamos nessa então, pessoal? Vamos lá. Ou pela ordem aqui, ó. O que Vasco, Bahia, Ituano, Londrina, Sport e Sampaio tem que fazer a partir de agora, restando duas rodadas para que conquistem pelo menos uma das duas vagas para a Série A do ano que vem. Vamos lá, deixa eu começar com o Vasco, pela ordem aqui. Vasco da Gama tem Sampaio Corrêa em casa na próxima rodada e tem o Ituano fora de casa. São os dois jogos do Vasco da Gama. Se o Vasco vencer um dos dois, não importa o jogo. Se o Vasco vencer o Sampaio, ou se perder em casa para o Sampaio e vencer o Ituano em Itu, o Vasco sobe. Independentemente de qualquer outro resultado paralelo. Aí nesses dois jogos aqui contra Sampaio e Ituano, o Vasco só soma um pontinho. Empata um, perde o outro, por exemplo. Vai subir o Vasco também. Se o Ituano fizer no máximo 4 pontos contra a Londrina fora e o próprio Vasco, digamos, se o Vasco, por exemplo, né, pessoal? Se o Vasco empatar com o Ituano não tem como fazer mais que 4. Mesmo que ganhe Londrina, se empatar com o Vasco, vai fazer 4. Mas digamos que o Vasco, por exemplo, faça um ponto contra o Sampaio e perca para o Ituano. O Ituano só pode fazer 4 pontos contra Vasco e Londrina. E o Ituano, né, confirmando, se fizer 6 pontos, para que vocês tenham uma ideia, se o Ituano fizer 6 pontos, os dois vão decidir no saldo de gols. Por quê? Se o Vasco da Gama fizer um pontinho, vai a 60 pontos, 16 vitórias. O Ituano faz 6 pontos, vai a 60 pontos, 16 vitórias, o saldo vai decidir. Por enquanto o Vasco tem saldo 12 contra saldo 7 do Ituano, entenderam? E se o Vasco, atenção, se o Vasco fizer 0, perdeu os dois jogos, perdeu para o Sampaio e perdeu para o Ituano, precisa de duas combinações para subir mesmo perdendo os dois jogos. Vai torcer por empate entre Londrina e Ituano, ou que o Londrina no máximo faça 6 pontos, aí a decisão vai ser no saldo, que o Bahia perca os dois jogos para Guarani e CRB, ou se o Bahia fizer um pontinho, a decisão vai para o saldo, saldo de gols, que o Sport só faça no máximo 4 pontos, uma vitória e um empate contra Operário e Vila Nova, ou se o Sport fizer os 100%, vencer os dois jogos, a decisão vai também, então, para o saldo de gols. Então, a vantagem aqui é ampla do Vasco. Se vencer, está classificado, se fizer um pontinho em 2 jogos, provavelmente vai subir também, e se perder os 2 jogos, precisa de 2 resultados paralelos desses aqui, ó, que eu estou mostrando aqui na tela. Vamos para Bahia? Vamos para Bahia lá, vamos lá. Mesma situação do Vasco, hein? Bahia tem Guarani em casa, CRB fora. Se o Bahia ganhar um dos 2 jogos, estará matematicamente classificado com acesso garantido.
ganha do Guarani, pode perder para o CRB. Perde para o Guarani, ganha do CRB, subiu. Independente de qualquer outro resultado paralelo. Se fizer um pontinho, o Bahia fez um pontinho aqui, empatou um jogo, perdeu o outro. Vai subir com 2 resultados paralelos. Se empatar um e perder o outro, vai torcer para que o Ituano só faça 4 pontos contra Londrina e Vasco da Gama. Vai torcer para que o Sport só faça 4 pontos contra Operário e Vila Nova. Porque se o Sport fizer 2 vitórias contra os seus adversários, Operário e Vila Nova, os 2 podem empatar em saldo. Por quê? Vamos lá. Bahia e Sport, Bahia faz um pontinho, vai a 59,16. O Sport vence as 2, vai a 59,16. Aí vai para o saldo. O Bahia tem no momento saldo 13 contra saldo 2 do Sport Recife. Vantagem, portanto, do Bahia. Entenderam? Essa é a questão importante aí. Se o Bahia perder os 2 jogos, perde para o Guarani, perde para o CRB, também sobe com 4 resultados paralelos. O Ituano só pode fazer no máximo 4 pontos, não pode vencer os 2 jogos contra Londrina e Vasco. O Londrina contra Ituano e Sampaio não pode vencer os 2 jogos, pode fazer 4 pontos. O Sport Recife contra Operário e Vila só pode somar 4 pontos, não pode vencer os 2 jogos. E o Sampaio só pode fazer 4 pontos contra Vasco e Londrina. Se o Sampaio vencer Vasco e Londrina, vai empatar em pontos e também em vitórias com o Bahia, a decisão vai pro saldo. Vamos lá? Vamos lá então. A gente vê aqui, Bahia perde os 2 jogos, 58,16. Perdeu os 2 jogos. O Sampaio vence os 2 jogos. Vai a 58,16. Decisão vai pro saldo. Bahia tem saldo 13 no momento contra saldo 4 do Sampaio. Então, contra o Sampaio também a vantagem é do Bahia. Certo? Vamos adiante. A partir de agora, os demais times, tirando o Vasco da Gama e Bahia, os demais times para subirem obrigatoriamente vão ter que fazer 100% de aproveitamento. Tem que vencer os 2 jogos que vão disputar a partir de agora. E com combinações. O Ituano, por exemplo, precisa de 2 resultados paralelos. Tem que vencer os 2 jogos. Londrina fora e Vasco em casa. Ok? Se isto acontecer, o Vasco da Gama, por exemplo, tem que perder em casa para o Sampaio, para o Ituano subir. Ou então, se o Vasco pelo menos empatar com o Sampaio em casa, o Bahia só pode fazer 1 ponto contra Guarani em casa e CRB fora. Um empate e uma derrota. Se o Bahia fizer 2 pontos, aí eles vão empatar em pontos, Ituano e Bahia em pontos, em vitórias, e aí a decisão vai para o saldo de gols. Entenderam? Então o torcedor do Ituano, foca aí, 100%, tem que fazer os 6 pontos e torcer por tropeço de Vasco ou Bahia. Vamos seguir aqui. O Londrina, de 6 pontos, tem que vencer, Ituano em casa, Sampaio fora. Se não vencer os 2 jogos, o Londrina não sobe. Tem que vencer os 2 jogos e torcer para 3 combinações. Vamos lá. Primeira delas, que o Bahia perca os 2 jogos para Guarani e CRB. Se o Bahia fizer 1 pontinho, pelo menos, empatar um jogo e perder o outro, a decisão entre Londrina e Bahia vai para o saldo de gols. O Vasco da Gama tem que perder os 2 jogos. E a decisão vai para o saldo. O Vasco tem que perder os 2 jogos para ir para o saldo contra o Londrina lá. E o Sport Recife, que pega Operário e Vila, não pode vencer as 2 partidas. Então dá para ver aqui que a situação Londrina é difícil. Muito difícil. Tem que vencer os 2 jogos, Ituano em casa, Sampaio fora. Torcer para que o Bahia faça no máximo 1 ponto para decidir com o Bahia no saldo. E que o Vasco perca os 2 jogos para decidir no saldo. E que o Sport Recife não vença os 2 jogos. Então realmente é difícil a situação do Londrina. Deixa eu buscar aqui, o Londrina. Londrina no máximo vai a 59,16, pessoal, O Vasco já tem 59,16. Se o Bahia fizer 1 pontinho, vai a 59,16. Decisão no saldo. Vasco tem 12, Bahia tem 13, Londrina tem 2. Então, realmente, complicadíssima a situação do Londrina. Deixa eu avançar aqui. Vamos para o Sport Recife. Para subir, tem que vencer os 2 jogos. Tem que vencer o Operário em casa, o Vila Nova em Goiânia. E torcer por 3 combinações. 3. Que o Bahia perca os 2 jogos para Guarani e CRB. Se o Bahia fizer pelo menos 1 ponto, empatar um jogo e perder o outro, decisão vai para o saldo de gols. Aí é terrível. Que o Ituano só faça, no máximo, 4 pontos contra Londrina e Vasco, e que o Londrina só faça 4 pontos contra Ituano e Sampaio. Então o melhor resultado agora na próxima rodada do jogo Londrina e Ituano é um empate aqui para o Sport Recife. E se o Londrina fizer 6 pontos, aí a decisão vai para o saldo de gols. Então o Sport tem que vencer os 2 jogos, Operário e Vila Nova, secar o Bahia, secar o Ituano, secar também o Londrina.
O Bahia não pode, por exemplo, se o Bahia empatar os 2 jogos, por exemplo, os seus jogos, Bahia contra Guarani e CRB, o Sport pode vencer os 2 jogos que não sobe, certo? O Bahia só pode fazer um pontinho. O Ituano e o Londrina não podem vencer as suas 2 partidas. Vamos por último aqui. Aqui é missão quase impossível, né? Do Sampaio Corrêa, que tem que vencer os 2 jogos, Vasco em São Januário, Londrina em casa na última rodada e torcer por 4 resultados paralelos. Que o Ituano, no máximo, faça 4 pontos, não vença os 2 jogos contra Londrina fora e Vasco da Gama em casa. Que o Sport só faça no máximo 4 pontos, não vença os 2 jogos contra Operário em casa e Vila em Goiânia. Que o Londrina não vença os 2 jogos, só faça no máximo 4 pontos contra Ituano em casa, Sampaio fora. E que o Bahia, Londrina Sport e Ituano tem que tropeçar e o Bahia tem que perder os 2 jogos, certo? Para aí o Sampaio, no saldo de gols, decidir com o Bahia. A situação do Sampaio aqui é só matemática, pessoal. Por quê? Vamos lá. Digamos, dá tudo certo e fica o duelo entre Bahia e Sampaio. O Bahia perde os 2 jogos, fica com 58-16. O Sampaio ganha os 2 jogos, vai para 58-16. O saldo do Bahia é 13 contra saldo 4 do Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio aqui, a questão é só matemática mesmo, certo? Espero ter, de uma forma bem didática, mostrado para você, torcedor aí do Vasco, do Bahia, do Ituano, do Londrina, do Sport, do Sampaio, que o seu time tem que fazer, precisa fazer para garantir a vaga no acesso à Série A da próxima temporada. Fui, tchau!